5 questões sobre MMC e MDC. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Questão 1. 3 ônibus partem de uma rodoviária no mesmo dia. O primeiro ônibus parte de 8 em 8 dias, o segundo de 12 em 12 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Depois de quantos dias eles partirão juntos novamente? Bom, quando o problema der uma ideia de encontro, encontrar, ir ao encontro de algo ou alguém, quando ele der uma ideia de tempo, de quanto tempo isso vai acontecer, de coincidência, vai coincidir deles se encontrarem em quanto tempo. Ou seja, uma ideia de algo que vai acontecer no futuro. E é justamente o que ele está perguntando aqui. Depois de quantos dias eles partirão juntos novamente? Temos aí um tempo futuro, de algo que vai acontecer no futuro. Quando o problema der ideia de algo desse tipo, nós temos então um problema de MMC. E no nosso caso, nós vamos calcular o MMC entre 8, 12 e 20. Para calcular o MMC, verificamos, temos pelo menos um número par? Temos, então fatoramos por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, 12 por 2 vai dar 6 e 20 por 2 vai dar 10. Tem pelo menos um par, divide por 2. 4 por 2 vai dar 2, 6 por 2 vai dar 3, 10 por 2 vai dar 5. Ainda tem o 2 que é par, continuamos dividindo por 2. O 3 e o 5 não são divisíveis, a gente só repete. Então 2 dividido por 2 vai dar 1 e repetimos o 3 e o 5. 3 é primo, então só divide por ele mesmo. Vamos dividir por 3, vai ficar 1, 1 e 5. E o 5 também é primo, só divide por ele mesmo, óbvio, por ele mesmo e por 1, tá? Mas é que não é o caso, a gente tem que botar aí os divisores maiores que 1. Então 5 dividido por 5 vai ficar todo mundo igual a 1. E para a gente calcular o MMC, basta que a gente multiplique esses valores, esses fatores primos. Então 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então eles irão partir juntos novamente após 120 dias e a resposta correta então é a letra A. Questão 2. Em 2 estradas serão colocadas placas de orientação aos motoristas em pontos igualmente espaçados. Se as estradas têm 150 e 65 km, então de quantos em quantos quilômetros serão colocadas essas placas, sabendo que a distância entre elas é a maior possível? Quando o problema der uma ideia de dividir algo em medidas, em tamanhos iguais, quando der uma ideia de maior valor possível, quando der a ideia de diminuir as quantidades iniciais, nós teremos então um problema de MDC. E no nosso caso ele está querendo que a gente tenha, ou que a distância seja a maior possível. Então nesse caso o nosso problema é de MDC. Calcularemos então MDC entre 150 e 65. No MDC, diferentemente do MMC, a gente vai fatorar se e somente se os números tiverem divisores em comum, todos ao mesmo tempo. No caso, 150 é divisível por 2, mas o 65 não é. 150 é divisível por 3, 5 mais 1 dá 6, que é múltiplo de 3. Mas o 65 não é, 5 mais 6 dá 11, 11 não divide por 3. Porém, o 150 termina em 0 e o 65 termina em 5. E quando o número termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então nós iremos dividir 150 e 65 por 5, obtendo 30 e 13. O 13 é um número primo, só é divisível então por 1 e por ele mesmo. O 30 não divide por 13. Então concluímos que esses dois números não têm divisores em comum. O que me leva então à conclusão de que a gente vai encerrar essa fatoração por aqui e que o MDC entre 150 e 65 é exatamente o 5. E com isso a resposta correta é a letra C. Questão 3. 2 rolos de arame farpado têm, respectivamente, 300 e 480 metros.
Deseja-se cortá-los em partes de mesmo comprimento, ou seja, uma divisão igual, de modo que o número de partes seja o menor possível. Nessas condições, qual é o número total de partes cortadas? Então vejam, a divisão tem que ser a mesma, tem que ser igual, com a mesma medida. E além disso, ele está dizendo que ele quer a menor quantidade possível de partes. E para que a gente tenha a menor quantidade possível de partes, essas partes deverão ter o maior tamanho possível. O que significa dizer que o nosso problema é um problema de MDC. Nós vamos então calcular o MDC entre 300 e 480. Ambos são pares, então a gente começa dividindo por 2. 300 por 2 e 480 por 2 vão dar respectivamente 150 e 240. Ambos são pares, continuamos dividindo por 2. 150 por 2 vai dar 75, 240 por 2 vai dar 120. 75 não é par, então não poderemos mais efetuar a divisão por 2. Aí vamos verificar se dá por 3. O 75, se a gente soma 7 mais 5, dá 12. É múltiplo de 3. 1 mais 2 dá 3, que também é múltiplo de 3. Então a fatoração agora continua com 3. 75 por 3 vai dar 25, 120 por 3 vai dar 40. 25 não divide por 3, muito menos o 40. Porém, a gente percebe que tanto o 25 quanto o 40 são divisíveis por 5. Um termina em 5, o outro termina em 0. Então, dividiremos por 5, ficando 25 por 5, que dá 5, e 40 por 5, que dá 8. O 5 e o 8 não têm divisores em comum. Então, significa dizer que a nossa divisão para por aqui. E para calcular o MDC, basta que a gente multiplique 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 e 12 vezes 5, 60. Então quer dizer que esses rolos serão divididos, cortados, em partes que deverão medir 60 metros. Só que a questão quer saber quantas partes nós dividiremos esses dois rolos. Em quantas partes? Então, para saber quantas partes nós teremos, basta que a gente pegue o 300 metros e divida por 60. Então, o rolo de 300 metros vai fornecer o equivalente a 5 partes. Fazendo o mesmo com 480, nós teremos 480 dividido por 60, ele produzirá 8 partes. O total de partes, portanto, corresponde à soma 5 mais 8, que vai dar 13. E a resposta correta, portanto, é a letra B. Questão 4. Em uma pequena travessa, duas câmeras de segurança estão instaladas em pontos estratégicos, filmando ângulos de visão distintos, de modo que somente a porta de entrada de uma das residências dessa travessa é o local comum filmado por essas câmeras. Tendo como ponto de partida a referida porta, sabe-se que o tempo necessário para que uma das câmeras cubra os ângulos de visão, ida e volta, é de 4 minutos. Enquanto que para a outra câmera o tempo é de 6 minutos. Sendo assim, se em um determinado horário essas duas câmeras filmarem um ponto de partida, então nas 24 horas seguintes, a partir desse horário, o número total de vezes em que as duas câmeras filmarão a porta em questão será. Bom, tá claro que a gente tem um problema aí que está falando de tempo, o momento futuro em que essas câmeras irão se encontrar. Então está caracterizado que nós temos um problema de MMC. MMC entre os tempos que elas levam no campo de visão para ir e voltar, ou seja, 4 minutos e 6 minutos. Vamos calcular então o MMC entre 4 e 6. Pelo menos um é par, então a gente começa por 2. Vai ficar 2 e 3. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda temos um par, continuamos por 2. 2 por 2 dá 1, o 3 a gente só repete. E o 3 a gente vai dividir por ele mesmo, então fica todo mundo igual a 1. O MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Quer dizer então que elas se encontram depois do movimento de ida e volta, elas se encontram a cada 12 minutos. Ponto. Mas ele está querendo saber, a partir daquele horário, ou seja, daquele primeiro encontro,
quantas vezes mais elas se encontrarão ao longo de 24 horas. Então, para a gente resolver esse problema, vamos partir do princípio de que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, se a gente dividir 60 minutos por 12 minutos, que é o tempo que elas levam para se encontrar novamente, em 1 hora elas se encontrarão 5 vezes. Em 1 hora, mas ele quer em 24 horas. Um dia são 24 horas. 24 vezes 5 encontros, já que em 1 hora eles se encontram 5 vezes, elas se encontram, perdão, a gente vai ter 24 horas vezes 5, que vai me dar um total de 120 encontros. Porém, ele está dizendo aqui, a partir desse horário. Então, no primeiro encontro, ou o primeiro encontro também vai contar. E aí a gente vai totalizar, a partir daquele primeiro encontro, 120 vezes seguidas, mais o primeiro encontro, totalizando, portanto, 121. E aí a resposta correta, portanto, é a letra A. Questão 5. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, ou seja, tamanhos iguais, sem deixar dobras e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas que o comprimento deve ser menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Bom, está mais do que caracterizado que nós temos aí um problema de MDC. Veja, estamos falando aqui de tamanhos iguais, mesmo comprimento. Estamos falando aqui de maior tamanho possível. Nosso problema é de MDC. Nós vamos então calcular o MDC entre 540, 810 e 1080. Todos são pares, dividimos por 2. 540 por 2 vai dar 270, 810 por 2, 405, 1080 por 2 vai dar 540. Não dá mais para dividir por 2, porque o 405 é um número ímpar. E ímpar não divide por 2. Vamos verificar se dá por 3. 2 mais 7 dá 9. 4 mais 5 também dá 9. 5 mais 4. Ou seja, todos eles são divisíveis por 3. 270 por 3 vai dar 90. 405 por 3, 135. E 540 por 3, 180. Somando ainda os algarismos, 9 mais 0 dá 9, 1 mais 3, 4 mais 5, 9, 1 mais 8, 9, todos eles são divisíveis por 3. 90 por 3 vai dar 30, 135 por 3, 45 e 180 por 3, 60. 3 mais 0 dá 3, 4 mais 5 dá 9, 6 mais 0 dá 6, todos eles são divisíveis por 3, continuamos então a divisão. 30 por 3 vai dar 10, 45 por 3 vai dar 15, 60 por 3, 20. O 10 e o 20 não são divisíveis por 3, mas todos esses números ou terminam em 0 ou terminam em 5. E quando o número termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. 10 por 5 vai dar 2, 15 por 5 vai dar 3 e 20 por 5 vai dar 4. Vejam que agora entre 2, 3 e 4 nós não temos mais nenhum divisor em comum aos 3 números. Então nosso MDC vai ser o produto desses fatores primos, que vai dar 270 centímetros. Só que 270 centímetros corresponde a 2,7 metros. E ele está dizendo no enunciado que o tamanho tem que ser menor que 2 metros. Então, nós vamos descartar um desses fatores. Mas, lembrando, esse valor final, esse tamanho final, tem que ser o maior possível. E para que esse produto seja o maior possível, a gente descarta o menor valor, o menor fator, que é o 2. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que vai dar 135. O que equivale a 1,35 metros. Ou seja, temos aí uma medida com o maior tamanho possível e que ao mesmo tempo é também menor que 2 metros. As peças, as tábuas,
deverão ser cortadas em pedaços de 135 centímetros. Então nós vamos pegar primeiro 540, dividir por 135. Cada tábua vai fornecer, digamos assim, o equivalente a 4 peças. Só que de 540 centímetros nós temos 40 tábuas. Então nós vamos multiplicar as 4 partes em que elas serão divididas vezes a quantidade de tábuas 40. Teremos, portanto, 160 partes, 160 peças das tábuas de 540 centímetros. E aí é só fazer o mesmo com as outras. 810 dividido por 135 vai dar 6. 6 peças vezes 30 tábuas que ele tem, dá 180 peças. E 1080 por 135, que vai dar 8. 8 peças vezes as 10 tábuas que ele tem, que dá um total de 80. E para descobrir então o total de peças, nós iremos somar os 160 com 180 com 80, encontrando então um total de 420 pedaços ou peças. E a resposta correta, portanto, é a letra E. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido algo novo. E peço que, se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e compartilhe para ajudar outras pessoas. Até a próxima.